Agora sim. Aí. E aí, Matheus, tudo bem? E aí, Vitor, tudo bom? Tudo Boa. ótimo, Vai, tá, agora deu certo aqui. Tava com problema no microfone. tranquilo. E aí, o Vitor agora é um cara muito importante, não quer se misturar, né, com os pobres mortais, não quer vir fazer live, É isso. Já, só já vai antecipou pra. as férias dele, né? Hã? Antecipou as férias dele, né? Ah, Pô, é? O cara acabou de feriadão. voltar da Colômbia, que isso? Já sai de novo? Pô, boa. Você dá, né? Fica ganhando bônus e fica querendo gastar tudo aí, né? Pô. Ele nem tá aqui pra se defender, né? Né? Mas é assim que é bom, a gente fala mal pelas costas, pra Exato. frente a gente elogia, né? Óbvio. É isso. Boa. É isso aí. Vamos Show. lá. Começando, cara, na hora que você quiser Eu acho fazer que o a grande macro. maioria do pessoal já entrou aí, a gente Tá, já liberou. tá bom. Dá pra gente começar a falar um pouquinho de macro, né? Isso, eu A queria gente teve passar alguns dados eles. essa semana. É, teve bastante coisa, legal dar uma repassada e depois ir aí pra estratégia, pode ser? Bora? Beleza. Vamos lá, galera. Esse aqui, Boletim Focus dessa semana, a ideia, né, que a gente continua. Acho que um dos principais dados que a gente vai ver para frente aí é o IPCA 15. Cara, vem mais quente, tá? Uma das grandes questões que a gente tem no ano é o quanto vai desacelerar esse PIB. Ele vai desacelerar. Agora, o quanto ele vai desacelerar vai depender muito do governo, quanto dinheiro quiser, quanto o governo quiser gastar, fazer as medidas de benevolência, entre outros fatores, tá, pessoal? Mas isso aqui tem pautado muito a nossa estratégia agora, tá? Nesse início de ano. E é imperativo os investidores tomarem muito cuidado com as cíclicas. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Tá? Então, lembre-se, recapitulando que em 2024, eu falava que essa dinâmica aqui era a seguinte, tá? Não tem como isso subir, tá? Isso aqui reduzir, que a ideia, a galera quer gastar menos, né? O governo tem que gastar menos, tá? Então, lembre-se que muito do nosso crescimento, né, do PIB aqui desse lado, ele vem em função desses estímulos, tá? Então o governo ele deveria, cara, encerrar esse negócio aqui para, né, isso aqui voltar a cair, ok? E isso voltar a cair. Então, ou seja, uma dinâmica ainda não muito interessante, pessoal. A gente tem inflação elevada, um juros contracionista, um PIB desacelerando, tá? Então, isso demanda bastante atenção. Boa. Vitor, eu vou acho botar um ponto. Como que tu acha que o governo vai direcionar as coisas daqui para frente? Porque querendo ou não, se ele cortar muito gasto, se ele cortar o gasto, ele vai desacelerar o PIB, né? E É, também tem a parte difícil de cortar o gasto no geral como um todo para tentar controlar a inflação. E se ele não fizer é, isso também, automaticamente ele tende a entrar naquele trajetória de dominância fiscal que o pessoal fala muito, né? é. É, cara, assim, o governo, eu acho que na vida como um todo, né? Às vezes só tem algumas chances para fazer a coisa dar certo. Depois, agora é o famoso entre a pedra e a espada. O governo, ele perde das duas frentes. Se ele cortar gastos, acertar o mercado, fizer tudo que o mercado gostaria e o Brasil precisava, ele não vai agradar muito o eleitorado dele, né? Então ele perde. Se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, a economia vai ficar tão ruim que não vai adiantar ele dar esmola à família e o eleitorado dele vai continuar perdendo. Tipo aquele negócio, cara, todas as saídas deles estão tão fechadas, né? Então, assim, a situação está complicada, Matheus, para o governo, para se reeleger. Hoje saiu a reprovação do governo acima de 60%, inclusive começou a piorar no Nordeste, tá? Porque é óbvio. Se o cara da Bolsa Família, a economia tá, pô, a inflação não para de subir, juros não para de subir. O que que compra essa Bolsa Família? Não compra mais nada. Então, o cara que estava lá no benefício social, cara, ele vê o poder de compra dele e ele não está empregado, né? Lembre-se que a gente tem uma massa gigantesca que não quer trabalhar e tá no apoio social, só que tá squeezando, tá apertando o poder de compra desse cara. Esse cara fica irritado, vai dar mudança eleitoral. Então, o que que a gente vê?
o governo ele já está indo para a cova, vamos dizer assim, ele já está indo, né? Tá com o pescoço só para fora ali. Ele vai tentar se levantar com o eleitorado dele. Só que tudo que ele fizer para o eleitorado dele é pior para a macroeconomia. É um ciclo vicioso, né? Então, tá complicado, Matheus. As Eu não- perspectivas não são tão otimistas assim. Cara, e são otimistas porque cresce muito a probabilidade de realmente uma virada governamental, tá? Tá, Mas tá longe, né? Tá tá longe. longe. Mas Boa. já sentimos o efeito disso, né? O dólar um pouco, a bolsa recentemente. Mas o que eu falei, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Então não dá para você assumir muitas estratégias buy and hold ainda, que eu acho que vai ter volatilidade. O que eu comentei hoje no call matinal é que assim, nós não fizemos a lição de casa e nós não estamos fazendo a lição de casa. Então, ou seja, a gente vem numa recuperação de fluxo global. Então, tudo que não andou em 2024 andou em 2025. E tudo, e vice-versa. Estados Unidos, que era o queridinho, não andou. Tá? Mas o que eu falei hoje, de manhã, é que assim, a maré alta levanta todos os barcos, mas às vezes quando a maré baixa abaixa, a gente vê quem está nadando pelado. Então, economicamente, o Brasil está peladão. Não tem nenhum tapa, né, nada ali. Então, a gente não está fazendo lição de casa nessa frente, tá? Então, a gente está, assim, vamos dizer, exposto ao fluxo global, tá? Boa. Não é mérito nosso, Boa. tá? Mas vamos lá. Mas o positivo é que tudo indica que a gente tem uma grande probabilidade de inversão do governo aí em 2026, tá? Vamos lá, pessoal. Mas eu não queria ficar também num tom negativo, Matheus, porque em todos os cenários alguém está ganhando muito dinheiro, tá? Basta Claro. nós irmos para onde o fluxo está indo. Por exemplo, no internacional, a gente, cara, fez assim, um excelente trabalho em swing trading com o índice americano travado. Então, assim, a gente tem que ter o stock picking, tem que ir para ver onde está o sector rotation e, porra, onde está indo a grana, você tem que ir junto, tá? É a mesma coisa no Brasil. O cenário ainda demanda cautela? Sim, mas, gente, quantas, né? Tivemos boas empresas aí renovando máximas, dando bons lucros, o ouro, agora a gente tem o acesso a BDRs, então, cara, é continuar fazendo o trabalho de formiguinha de sempre, tá? E estar posicionado. Porque o mercado vai precificar a eleição, né, Matheus? Muito antes do negócio acontecer. Então, ou seja, a partir do final de ano, talvez a gente já possa ter ali uma correria de eleição. E eu vou falar uma coisa assim, Certo. não é em off, mas, gente, tem gringo já olhando para o Brasil e olhando research, querendo, né, abrir posição aqui, porque nós estamos muito baratos, tá? Então, uma eleição, uma mudança de governo tende a remover prêmio imediato. Tá? E aí essa remoção de prêmio, pô, deixa tudo muito legal. Se você esperar, investidor, cara, quiser entrar, ligar e desligar a tua carteira, às vezes você vai perder o movimento chave e vai ficar de fora, tá? Mas vamos lá. IPCA 15, pessoal, no muy bueno, tá? A comparação, cara, mês a mês aqui foi horrível e a gente no anual também. Então lembre-se que a expectativa de inflação ainda é para cima, sem grandes expectativas de queda de juros pela inflação, tá? O FONC colocou a ata foi importante. O Fed deve ficar bem em cima do muro, tá, pessoal? Dentro do que a gente já falava há um bom tempo atrás. Então, não esperem grandes mudanças aí, pelo menos, né, no primeiro semestre de 2025 em relação ao Banco Central americano. Deve ficar travado. Depois eu vou falar um pouquinho de taxa de juros futuras por lá, o que está acontecendo, mas o Fed não deve mudar muita coisa por enquanto, tá? PMIs dos Estados Unidos, vamos lá. A gente continuou vendo industriais para cima e serviços para baixo. Isso aqui preocupa um pouquinho, tá, pessoal? E aqui que está ajudando a curva de juros lá fora a cair. Começa a entrar um receio de novo de desaceleração nos Estados Unidos, tá? Esse movimento já está batendo na curva de juros e esse cara aqui, PMI de serviços, foi um dos grandes culpados disso, tá? Então,
Lembre-se que a gente tem um valuation caro, e se o mercado entrar em desaceleração forte, as coisas não ornam, tá? Então, a ideia é a gente ter monitorado atentamente lá, tá? Zona do euro, mesma tendência, a gente viu, perdão, o contrário aqui, tá? Não, mesma tendência, perdão. Industriais um pouco mais para cima aí no início do ano e serviços caindo. Lembrando que nas economias desenvolvidas, principal, né, carrego de PIB aí é mais serviços do que industrial, tá? E aí, colocar aqui o que a gente está olhando, pessoal, a gente está vendo a galera comprando título lá fora, tá? Lembre-se que no final de 2000, não final, né, em setembro ali, a galera tava precificando recessão nos Estados Unidos, tá? Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui, porque a galera tá exagerando. Falando em recessão, lá era recessão, agora estou falando de desaceleração, tá? Pode ser que sim, tá? O que veio uma desaceleração aí. Então o pessoal já volta a precificar, talvez um Fed um pouquinho mais dovish. Isso é bom, era bom e é bom para nossa bolsa. Tá? Então a gente viu os juros aqui também cedendo um pouquinho, mas hoje, né, esses últimos pregões, a gente viu um prêmio aumentando de novo, algo mais interno do que externo. Eu acho que para explicar o interno, a gente tem o Lula dando pé de meia, vale gás, vale tudo, vale ônibus, vale tudo, né? Então, FGTS, o FGTS ele é inflacionário, ele inunda o dinheiro no mercado. Então, assim, o governo, tudo que ele tentar para fazer para se salvar, ele vai inundar o mercado, ou vai piorar o fiscal, ou vai piorar a inflação, tá? Então, ou seja, a gente deu uma descasada lá do yield americano, mas a gente vinha num movimento até que melhor, ok? E aí, qual que é a ideia, pessoal? Que a gente tem? Se a gente tiver mais espaço de queda de juros daqui para frente, eu acredito que, né, o primeiro PIB agora, os dados de atividade no Brasil, que vão desacelerar, também vão começar a levar o mercado para quê? Uma tese de desaceleração. E uma desaceleração levaria a gente, talvez aí, para um cenário de topo de juros, tá? Ou até o Banco Central revisando aí uma possível, né? Opa, talvez a gente tenha que mudar a política logo mais, dependendo do tamanho da pisada de freio, ok? Qual que seria a ideia? Se a gente tiver esse cenário de topo de juros e daqui não passa e agora só melhora, o que a gente está falando aqui na mesa, pessoal? Isso seria bom em termos de mecânica, né, com a curva de juros, mas a gente tem que tomar cuidado com quem? O ICOM. Eu tenho falado isso para as mesas. O ICOM, que engloba as partes de tudo que é consumo local, cíclico, não cíclico, perdão, discricionário, não discricionário, vai para cá. E, cara, tá fazendo um pivô de baixa. Então, o ICOM, a parte de consumo brasileira, sequer fez um pullback. E eu tenho falado, Matheus, né, nos calls, faz tempo. Cuidado com consumo local. Não é o setor para você estar. E agora eu vou falar aonde que nós devemos estar. Útil, utilities. Por quê? Queda de juros vai ser bom para quem? Para quem paga muito dividendo, porque concorre mesmo menos ao que a gente chama de custo de oportunidade. Então, se o nosso juros real começar a cair, né, espero que sim, a gente teria ou juros amplo, nominal, a gente teria um cenário melhor para utilities, pessoal. Não correr para consumo, porque vai desacelerar, mas a curva de juros caindo seria bom para utilities. Então, a gente tem guinado, Matheus, as nossas carteiras para cá. Então, boas empresas, né, de qualidade, boas pagadoras de dividendo em saneamento. A gente gosta, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com geração, tá? Tem que escolher bem, mas geração, transmissão, modelo híbrido ali, ou outras empresas do setor. A gente gosta muito de Sabesp, então a gente tem carregado mais para utilities, tá? Essa é a nossa aposta aí, Matheus, para o início do ano, tá? Então acho que eu já tinha falado primeiro, né? Lá em 2024, foca nesses caras. Vocês estão de prova, né? Recuperação de financeiras vão subir, vão ser boas. Então a gente carregou em financeiras. Agora, financeiras começam a perder um pouco mais de momento. E quem eu acho que vai segurar mais é esse cara aqui, Matheus. Utilities, tá? Boa. E eu não sei
Vitor, se tu tem algo para trazer aí em relação ao próprio câmbio, né? Que o pessoal tem dito bastante que está numa região muito interessante para compra e tudo É, mais. E como que o Ibov como um todo vai se comportar quanto a isso? Acho que o setor de utilities acaba sendo até uma defesa em relação a isso, né? sim, sim, eu acho que o setor de utilities ele está mais tá exposto à queda de juros, pelo menos marginal agora, ou se esse movimento eventualmente aprofundar, seria bom para esse setor. E nesse patamar agora, né, é bom também defender carteira. Tivemos uma boa recuperação, depois a gente fala de BOV, mas seria bom, a gente está carregando para lá. Então hoje eu tenho quase 40% da carteira em utilities, tá? Em relação a dólar, pessoal, assim, quando a gente analisa estatisticamente aqui, eu não vejo. Deixa eu pôr aqui uma análise legal, tá? Pivot points. Eu não vejo muito, cara, uma mudança de tendência, tá? Quando a gente olha a última, a gente teve um rally, quando a gente olha a última retração, foi captada aqui uma média, cara, pode falar que é uma média mais ou menos de 30, tá? Então a gente teve no dólar, deixa eu pegar aqui o aqui, calma aí. Não, vou pegar aqui. A gente teve ali do topo até o fundo mais ou menos uns 8% de queda, tá? Isso já aconteceu antes. Então, e agora nós tivemos quase a mesma queda, 9. Cara, então, se a gente considerar a movimentação passada, a gente está dentro do desvio padrão, a gente está numa linha de suporte. E eu já tinha falado nos calls matinais e para o pessoal do feed do Internacional que aqui poderia ser um bom patamar para internacionalizar sua carteira ou começar a buscar, né, a entrada em dólar. Porque dentro da estatística, e se eu jogar uma regressão linear, a gente está no segundo desvio padrão da tendência de alta. Então, ou seja, se essa tendência for mantida, temos 95% de probabilidade desse seu suporte, tá? Agora é provar que, né, vamos ver se a tendência vai ser mantida. Então, essa é a ideia. Eu ainda acho que o viés é positivo. A gente teve um mundo mais light, né, com emergentes, etc. Tudo que não andou ano passado, que foi estressado, tivemos uma reviravolta. Então, a gente acabou sendo ajudado por esse movimento. Tem eleições aí já, com certeza nesse dólar. Talvez o dólar não repique até a máxima, mas eu acho que é um bom ponto aí da gente monitorar, tá? E ver o que o governo vai fazer. Então, quando a gente olha aqui, tá? A gente tem topos e fundos ascendentes e por enquanto a gente vai testar o divisor de águas no dólar aí, tá? Essa é a ideia. Tirar esse pivot point aqui, tá? E por enquanto está funcionando. E aí, em termos de carteira, que eu comentei, né? Tá aqui, ó. Vou colocar a minha carteira aí para vocês, Absolute 15. O que que a gente tem? Muito, ó lá, eu vou pontuar aqui as nossas utilities, tá? Então a gente vem carregado bastante de utilities, temos aí Divo 11, ok? E aí o resto é o que eu já tinha falado. Temos a parte dolarizada. E parte dessa, né, é interessante manter essa parte de dolarização em função dessa tendência. Se isso aqui voltar a recuperar, isso aqui é o que vai salvar a nossa carteira, tá? Então, não desmontar, eu já falei isso antes, por conta do pullback que a gente teve, não desmontar a estrutura inicial que a gente vem carregando. Não abandona os seus hedges de dólar porque eles não andaram, só realmente vê se você está bem posicionado, não arrebenta ali, não sai de financeiras e não arrebenta ali, vai tudo para cíclicas, tá? A ideia era manter uma carteira bem balanceada com os hedges de dólar no lugar. Agora, o patamar para começar a olhar mais para esses hedges é essa região de 5,80, Matheus. Ué, a gente trabalhou bem em alguns heads aí no 6,20, 6,1, Uhum. 6,30. E agora Legal. a gente desmontou algumas posições de head aqui. É um ponto para desmontar realmente, é um bom ponto para começar a desmontar algumas travas de baixa aí e começar a olhar. Não sei se para cima com tanto ímpeto, tá? Talvez não vá estressar como estressou no ano passado. Eu acredito que a gente tem grandes chances talvez de consolidar aqui em cima, tá? Em algum patamar aí para frente, ok? Então, pessoal, dentro disso tudo, o cenário Brasil a gente acertou bem, recapitulando que era o call de sobrevenda no início do ano. Pullback, a gente já viu o 126, que era o primeiro alvo, já segurar um pouquinho, e depois 130. Cara, tá ali by the book, né? Então a gente vem acertando os pontos de alvo. Só que agora, o que eu
comentei hoje pela manhã no nosso call matinal. Seria muito bom o Ibovespa não ceder tanto nessa perna de correção, porque a gente já meio que, vamos dizer, corrigiu quase todo o movimento da pernada de alta anterior. Ou seja, a gente já tem quase um 100% de retração, tá? Então, realmente, a tendência perdeu força aqui, tá, Matheus? Muito pelo price action, tá? Então, ou seja, os vendedores assumiram muito essa região e os compradores não quiseram segurar. Então, ou seja, você entende que existe realmente, comprova a resistência nessa região. Essa retração quase de 100%, ela por enquanto eleva mais a probabilidade de quê? De consolidação nessa região, tá? Então o que a gente vem pregando aí é cautela na ponta compradora no 130, e vocês observaram os nossos analistas assumirem uma postura bem mais defensiva. Ninguém abriu grandes posições aqui, a gente vem de posições abertas e controlando o risco até 130. Aí agora o quê? Já até mandaram uma posição vendida, tá? Em JBS. Então agora é mais agilidade. Se a gente segurar fundo aqui, tá? A minha, cara, meu, assim, a arma na cabeça, o que que vai fazer o Ibov? Para mim seria consolidar, tá? Dentro desse movimento de primeira retração, a probabilidade seria consolidação aqui nessa região, tá? E aí a gente vai ter que trabalhar o trade um pouquinho mais ativamente, tá? E se perder pivô, aí volta tudo, tá? Lembrando que o range de oscilação do Brasil é esse mesmo, 130 em máximos, com suporte no 119. Então, assim, em hipótese alguma, pessoal, não tirem da mesa a possibilidade de queda até as mínimas, tá? Cara, é estatisticamente 100% provável aí que pode cair. Enquanto, né, a gente tiver o canal lateral, o range ele é defendido com 100% de probabilidade, tá? Então pode cair tudo para as mínimas e você vai ter que ter agilidade aí dentro desse canal, tá? Certo, Matheus? Boa. A gente saiu, pelo menos a gente saiu da festa dos 100 mil pontos, né, Vitor? Agora a gente tá no 120. É, assim, cara, tudo indica que a gente vai manter esse range. É o que a gente estava trabalhando já há um tempo, tá? Se rompesse 130, a gente ia para máxima, se não, 130 seria um patamar de atenção, tá? Então, cara, a gente perde momento aqui. A ideia é começar a reduzir mais cíclica se você tiver, assumir uma postura um pouquinho mais defensiva, como eu falei de utilities, tá? E ver até onde vai essa retração. Se bater 119, aí você começa a pegar um pouco mais de vol na carteira, o mercado vira, acelera até 130 e vamos ficar nesse jogo aí até 2026, Boa. tá? E por enquanto, aqui em termos de estratégia, esse mês está bem melhor, tá? A gente está ganhando bastante delta sobre o mercado, tá? Não somente pela utilities, mas também por conta de posições dolarizadas, tá? A gente está praticamente igual, né, bem próximo do Ibov no ano. Lembrando que o início do ano foi muito contra-intuitivo, né? Foi uma virada brusca de tudo que aconteceu em 2024. A gente perde um pouquinho de delta, mas carregamos a estratégia equilibrada e aquele negócio, entender qual é o cenário e não mudar o game. Então, o cenário não mudou, a gente não mudou o game da nossa carteira. Então, a gente volta a ganhar delta agora, tá? E a expectativa é que se o mercado cair mais, a gente ganhe mais delta ainda. Alfa, né? Boa. A gente tem alguns balanços também, né, Vitor? Eu queria só fazer uma pergunta em relação aos Vamos. balanços aí, que o pessoal analisa e olha bastante aí. Vocês têm sentido uma desaceleração econômica no balanço das empresas, tanto em relação, ou, por exemplo, o câmbio muito elevado está prejudicando de certa forma? O que vocês estão sentindo nesse sentido? Porque a Tá. gente sabe que se as empresas começam a desacelerar, automaticamente o PIB também deve É. vir com os dados mais inquietos. Então, não, assim, o que eu tinha comentado recentemente, pessoal, é bom escutar sempre o áudio matinal aí, tá? A gente não teve nenhuma grande empresa cíclica reportando antes de lojas Renner, tá? Tudo foi muito em torno de commodities e financeiros, tá? Tô com a lista aqui que a gente mandou. Então, qual que é a ideia? O primeiro grande balanço mais cíclico mesmo, consumo, foi lojas Renner, e ele não foi negativo. Tá? Então, não foi ruim, vamos dizer assim. Então, Lojas Renner entregou um resultado legal. O que arrebentou a Lojas Renner foi a bonificação dos diretores, dos empresários, né? Da
sabe, dos empregados em geral, né? A divisão de lucro lá subiu, cara, estratosfericamente, absolutamente sem condizer com o cenário, tá? No cenário de cautela. Então, foi penalizada, tá? Mas o resultado em si não foi bom. Lembrando que a gente começou a observar a desaceleração, Matheus, a partir de novembro. Tá? Novembro e aí dezembro um pouco mais forte. Então, ou seja, eu acho que nesse quarto trimestre não entrou tanto o efeito da desaceleração. Eu acho que veio num carrego de um ano de PIB muito acelerado, tá? Eu acho que o primeiro tri é o que pode trazer um pouco mais de desaceleração, e aí o que a gente vai ter talvez é uma troca de empresas dolarizadas, né, exportadoras puxando o crescimento, earnings aqui Brasil, e o consumo local sendo o detrator. Tá? Então, por enquanto, respondendo a tua pergunta, não observamos desaceleração ainda no quarto tri. Boa. Tá? O que foi ruim, tá? Gerdau, siderurgia, pessoal, caca. Tá? A gente abandonou a tese de Gerdau em janeiro, eu tinha em carteira. Caca, pessoal. Então, assim, cara, muito cuidado com siderurgia, tá? Isso sim, realmente continuou ruim para pior, tá? Então, financeiras indo relativamente bem. Lembre-se que a gente falou desde o ano passado. Quem vai sentir menos são as empresas de bancos e seguradoras. Eu não sei se tem mais algo aí pra Tem. gente. Vamos lá, só alertas aí. VEG, galera, já emitimos um alerta de perda de suporte, foi um resultado no muy bueno, tá? Papel caro, dólar caindo, ela é exportadora. Entrou muito papo dos Estados Unidos de que AI não vai precisar investir tanto. Lembre-se que, pô, cara, todos aqueles, né, servidores demandam uma energia brutal. Então, as empresas de todo o setor adjacente à AI, que é, né, Perdeu, Arthur. a parte de. Deixa eu mutar aqui. Isso. Toda a parte vamos dizer, que suporta a indústria também cedeu um pouco. E WEG é uma das fornecedoras, tá? Então, qual que é a ideia? Para mim, quem estava posicionado já tinha que reduzir já nessa consolidação, e agora, para mim, é um stop completo. Quem quiser seguir na tese de WEG, bem leve, tá? Outra empresa que a gente já mandou, já tinha mandado lojas Renner, né? Eu já tinha comentado, a gente, quando saiu a bonificação, eu falei, galera, vaza, tá? Roxo 34, a gente também mandou um alerta, tá? Fez um pivô de baixa, o resultado não muito bom. Quem mais? E hoje teve mais um balanço que a gente alertou, agora eu não lembro quem foi. Preciso pegar aqui, deixa eu dar uma olhada. Foi um outro controle de risco. Proteínas a gente já tinha acertado, né? Para reduzir JBS, Marfrig. Então, a gente tem buscado muito proteção de capital, tá, Matheus? Alertando aí o pessoal a tomar bastante cuidado. Qual que é? Ah, Vivit, né? Vivit acabou pegando máximas ali, defendeu o topo, alta probabilidade disso aqui consolidar e buscar a região de 46, tá? Então, não vejo um bom carrego de Vivit. Quem quiser ficar no setor, é melhor partir para TIM, está mais barata e com momento melhor. Então eu explico esse tombo de Vivit com resultado ok e um valuation mais caro. Pô, cara, o mercado não é tonto, né? Se você tem uma empresa mais barata entregando mais, é óbvio que você vai fazer a troca. Então, para mim, né, acho um bom long and short aí TIM contra Vivit, tá? Acho que tem um call de Bmob também, no, Ah, é. essa É é que o que mais o cenário, essa é mais voltada para tecnologia, né? aqui é mais trading, tá, pessoal? Aqui o analista ele viu o pivô de alta, então, ou seja, ela está consolidada, mas ganhou força. O que é legal aqui, né? O famoso bicicleta que não pedala cai. Então, suporte que não segura é um sinal ruim. Resistência que não segura o preço de uma vez e manda lá para baixo também é um sinal de força, tá? Então, qual que é a ideia? Ela bateu resistência e está fazendo o pivô de alta muito próximo da resistência principal. O analista viu esse fluxo, entrou no pivô de alta e agora já a operação está sem risco, tá? Então, segue esse canal no diário. Se romper máximas aqui, tem de andar. Boa. O pessoal pediu IRB aqui também, Vitor. Hoje tá caindo bem.
Segurou máximas, né? Segurou máximas aqui. O range que eu tinha para ela era mais ou menos isso daqui. Eu vou dar um trade muito legal, pessoal, tá? Eu gosto muito desse tipo de trade, que foi o trade de Banco do Brasil, tá? Ao contrário, né? A gente viu perda de suporte, tudo que é rompimento falso de ou de resistência ou de suporte vira um grande trade. A ação faz o pivô de alta e não consegue. Quem está comprado vai falar o quê? Pô, estava na resistência, isso aqui não rompeu, eu tenho que sair. Então, o que que entra? Um fluxo de venda. Quem queria vender a descoberto fala: opa, isso aqui não vai romper, eu estou no melhor patamar de venda. É um caminhão de venda na região de resistência, tá? Então, quem tem é stop imediato, ok? Corram para as colinas. Um call que eu estou vendo ao contrário é IG3. Lembra que eu falei de utilities? Eu estou vendo aqui um possível perda, uma alfinetada de resistência para voltar para o suporte. Quem estava vendido, obrigado, vai ter o squeeze. Quem quer comprar vai ter que vai falar, pô, estou no melhor patamar. Então a gente está observando aqui uma possível entrada de EG3 também. Apesar dela estar neutra por fundamento, tá? Eu prefiro outras coisas, como a Lupar, que vai entregar resultado hoje. Tá, vamos ver. E o que vocês acham da CPFE, Vitor? Não sei se o pessoal acompanha, sei que tá nas máximas, hein? Eu já tenho falado, já tinha falado antes de romper para o nosso analista aqui do setor, ela tá forte, pessoal, tá forte mesmo, tá? A gente viu, é o famoso, né? A resistência que não conseguiu segurar, ela acaba fazendo um pivô. Eu gosto dessa operação, cara. Eu gosto da compra. Quem tá comprado segue. Dava para ter feito um trade, a gente, cara, monitorou, não abri, tá? Por conta do mercado mesmo. Não queria ficar contra o Ibov caindo. Mas tá bem interessante, tá? Gosto. Não é Boa. e não é ruim por fundamento, tá? Ela tá aqui, ó, dentro da nossa lista de preferências, na parte de, não, na verdade, na parte de distribuição, Equatorial Energia e Neo Energia são os nossos top picks. CPFE tá mais ou menos no preço, por isso que a gente acabou não mandando também. Eu acho que é. De ativos, acho que é isso. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida. A Acho gente que pode veio se alguma coisa encaminhando aí. O no chat era IRB chat. que eu te pedi aí. Ah, tá. Então é isso, cara. É, Cuidado aí. IRB. Pediu de novo. Acho que quer comentar de novo, rápido, Vitor. Não, não, e RB já foi. Boa. É, Ah, o top pick hoje em seguradoras, pessoal, BB Seguridade, tá? Que mais? e a Porto Seguro, vocês tradam bem ela aí também, né, Vitor? Porto Seguro, pra gente, a gente abandonou, né? Não é que abandonou, a gente trocou o top pick. O analista foi muito claro nisso aí, no nosso blend. Os custos pegaram, tá? Então, o BB Seguridade surpreendeu, a gente trocou de preferência, inclusive era o que estava na nossa carteira, tá? Então, a gente manteve uma posição aqui mais leve em BB Seguridade antes do balanço. Agora a gente tende ou aumentar ou manter, tá? Abrindo um belo de um delta aí nesse mês aí com essa seleção, tá? Boa. Acho que é isso então. Legal. Vamos ir se encaminhando pro final. Beleza. Se ninguém tiver Certo? mais algo aí. E eu sempre lembro o pessoal que está vendo, né, né, depois gravado, se quiser mandar dúvidas para a gente atender na próxima quarta-feira, manda, né, para você, né, Matheus, ou para o Vitor, faz uma lista aí, a gente fala dos papéis. Isso, dá para mandar tanto para mim, quanto para o Vitor, quanto para a Natália também. Chique, isso aí. Boa. Certo, pessoal. Obrigado aí. Valeu, Valeu, Vitor. galera. Obrigado Um aí. abração, até a próxima. Abraço.